Bom dia de novo, gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o coisa. Tá dando problema para mim aqui agora. Grande dia hoje, hein? Tá dando problema aqui para mim o como se fala, não, tá vendo? PowerPoint. Para eu abrir a imagem aqui que a gente vai usar. Uhum. Ai, gente. Mas acho que eu já botei para vocês no Google Drive. Então vamos lá. Dá uma olhada aqui. Mas enfim, gente, olha só, vamos lá. Meu Deus do céu. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho ou não? Beleza, beleza. Então é o seguinte, olha só. Deixa eu conseguir abrir aqui. Ai, meu Deus do céu. Hum, Enfim, vamos lá, olha só, gente. Hoje o tema, como eu já havia falado com vocês, ele vai trabalhar com a questão da monarquia, tá? Ele trabalha com a gente com a questão da monarquia, e aí é o módulo 21. E a primeira coisa que, geralmente, quando a gente vai falar em monarquia, enquanto vamos ver se o que tem para abrir aqui abre, né? Quando a gente vai falar em monarquia, a gente trabalha com a ideia seguinte: alguém aqui gosta de monarquia? A primeira pergunta que eu quero fazer é essa. Alguém gosta de monarquia, que acha a monarquia interessante, acha legal, acha que monarquia é melhor que república? Alguém tem essa percepção? Alguém pensa dessa maneira aqui? Sim. Dois falaram que sim. Vocês podem me falar o porquê? Ó, a gente falando que é monarquista. Pode me falar o porquê ou não? Não vou revelar nome, nada, tá bom? Tá, gente? Cada um. Se a pessoa quiser falar, fala. As pessoas estão mandando aqui no privado. Né? Mas, se a pessoa quiser falar, fala. Por quê?
Quem acha e quem é? Me explica aí, por favor, que eu quero saber. Outra coisa, além de quem acha que a monarquia é melhor, alguém, por acaso, acompanhou, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, acho que foi ano retrasado, o casamento do príncipe Harry, né? O príncipe Harry e a Kate Middleton. Alguém acompanhou ou não? E aí, ó, quem está falando que acha que o parlamento seria ideal para o Brasil e também está falando que eu gosto da ideia de ter apenas um no poder, mas é importante ter outros auxiliando no governo que nem a República tem, pelo poder moderador que balanceia. Entendi. Então, olha só, geralmente essa ideia de monarquia é muito forte na cabeça das pessoas. Eu lembro que quando ocorreu o casamento do príncipe Harry e da Meghan Markle, o Brasil parou para assistir. Quando eu digo Brasil, não é que todo mundo parou para assistir, mas houve transmissão do casamento do príncipe Harry com a Meghan Markle. E aí repara, gente, os dois não têm nada a ver com o Brasil. Eles fazem parte da realeza inglesa. E no Brasil, muita gente parou para assistir. Muita gente estava curioso demais para saber qual seria o vestido utilizado pela Meghan Markle. Tinha aposta, gente, tinha aposta nisso. E repara, o casamento aqui no Brasil foi transmitido 7h pouca da manhã e teve gente que acordou. Acordou com felizão, sorriso no rosto, para assistir o casamento deles. Vocês talvez já pararam para se perguntar por quê? Qual seria o motivo que a monarquia inglesa chama tanta atenção das pessoas aqui no Brasil? Eu já vi gente no Brasil falando Deus salve a rainha. Gente, quem fala Deus salve a rainha é a galera da Inglaterra. No Brasil no Brasil não tem realeza. Porque é uma das únicas? Pode ser, pode ser. Mas não sei se vocês já perceberam que geralmente as pessoas, tá? Eu estou generalizando mesmo. Geralmente as pessoas ela têm sei lá, uma relação de gostar mesmo da ideia de monarquia. Geralmente as pessoas têm essa relação. E uma talvez das explicações, né, talvez uma das explicações das pessoas terem um pouco de apreço à monarquia é a Disney. Pode parecer que não, mas é a Disney. Já repararam que todos os filmes, todos não, né, gente? Mas assim, a maior parte dos desenhos da Disney envolvem questões relacionadas a príncipes, princesas, essas coisas como um todo. Muitos têm isso, muitos têm isso. Eu lembro que, assim, até quando, né, não envolve Estados Unidos, por exemplo, assim, tem alguma coisa a ver com princesa. No Aladdin, a Jasmine não é princesa também? Ou eu estou enganado? Não conheço muita coisa de Disney, não, tá, gente? Acho que a Jasmine, ela é uma princesa também. Né? O Aladdin não é isso? O Aladdin não é. Assim, eu também não sei, por isso que eu estou perguntando assim. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que, desde quando a gente é criança, o Aladim é ladrão. Nossa, eu sei tudo, gente. Esses desenhos eu via lá na 1996. Eu vi esse desenho lá nessa época, não lembro mais nada. Né? Mas repara, né, que pode, beleza, que colocará, eu não sou monarquista por causa da Disney. Isso, beleza. Mas eu estou falando que assim, a Disney ela tem uma culpa bem importante na questão de algumas pessoas crescerem admirando a ideia de monarquia, mas admirando sem conhecer o que é a monarquia de fato. E essas pessoas, elas geralmente admiram por conta do que elas assistem nos desenhos.
né? Então, desde criança, elas estão vendo príncipes, princesas, né, o mundo encantado da Disney. Então, quando elas crescem, elas têm essa relação de proximidade com o mundo da monarquia. Só que não de fato como a monarquia é. Porque se a gente perguntar para essas pessoas o que é a monarquia de fato, talvez muitas pessoas dessas não devam saber explicar. Mas, só por conta do mundo encantado da Disney, essas pessoas elas querem assistir o casamento real, elas querem saber qual é o nome do filho do príncipe William, né? Havia apostas também para saber qual nome eles iriam colocar no filho deles. Então, havia toda essa questão como um todo. E agora, gente, está aparecendo para vocês ou não? Tá, né? Espero que sim, por favor. Ufa, graças a Deus. Então, a gente começa a observar justamente essas questões, né? A gente começa a ver que há uma relação de afeto, vamos colocar assim, por conta do mundo encantado da Disney. Mas não há um conhecimento propriamente dito do que é a monarquia. Então, se você perguntar, as pessoas geralmente não sabem. E, para completar, por mais que no Brasil haja essa ideia de encantamento com a monarquia inglesa, vamos colocar disso, há uma visão muito ruim em relação à monarquia no Brasil. E por que há uma visão muito ruim? Porque desde o processo de proclamação da República, a gente observa que há uma construção de uma imagem que tem como objetivo desconstruir a monarquia, o que ela foi, né? E, para completar, ainda colocaram aqui para mim, ainda acham que toda monarquia é absolutista. Então, existem essas visões sobre a monarquia. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a ver o que, de fato, é uma monarquia, tá? Vamos lá. Quando a gente fala em monarquia, primeira coisa que a gente tem... E aí, eu queria mostrar, pena que não está dando, não sei, é problema na internet, algo assim. Tem uma série da Netflix, The Crown, que trabalha justamente sobre a história da monarquia inglesa. Basicamente, a história da Rainha Elizabeth. E aí eu queria mostrar para vocês a cena da coroação da Rainha Elizabeth, que eu acho bem legal de vocês verem. Já que eu não estou conseguindo mostrar aqui, quem tiver a conta na Netflix e quiser ver depois, ou não, se não tiver também, tem parte da cena no YouTube. Só colocar The Crown e escrever Coroação Elizabeth. Mas quem tiver a conta, vai depois assiste, tá no episódio 1, na temporada 1, episódio 5, tá? O episódio 5, a coroação dela, o ato de coroação, tá do minuto 45 ao minuto 50. Eu ia mostrar aqui para vocês, mas sabe-se lá o motivo, tá dando problema. E aí eu ia mostrar para vocês aqui, né? Mas quem quiser depois, assiste lá. Primeira temporada, episódio 5, no minuto 45 aos 50, série The Crown. Ela conta sobre a história da Rainha Elizabeth. E aí, quando a gente fala em monarquia, primeira coisa que a gente tem que entender que a monarquia, tá, é uma forma de governo. E aí, a partir do módulo 21, a gente vai ver as formas de governo existentes. Então, a gente vai falar sobre monarquia, a gente vai falar sobre república, a gente vai falar sobre anarquia. Atualmente, o Brasil ele vive uma república, mas nós já fomos uma monarquia. E aí, talvez alguém deva estar se perguntando: ué, a anarquia é forma de governo? Mas, se a gente pensar em anarquia, há prefixo que significa ausência. A ausência de governo, se há uma ausência de governo, é forma de governo? É. E a gente vai ver isso melhor sobre a anarquia. Por quê? A anarquia, a gente fala que existe
né? A ausência de Estado. Mas a sociedade, ela se autogoverna. Quando a gente fala em anarquia, a gente fala em autogestão. É isso que a gente trabalha. Mas no tempo certo a gente vai ver sobre anarquia, tá? Então hoje a gente vai falar sobre monarquia, que é uma forma de governo. É algo que a gente... Não existe anarquia hoje, não. Não existe nenhuma forma de governo anárquica, não. E aí, assim, o que a gente pode imaginar são sociedades, né, que elas adotam a anarquia, mas, assim, pequenas experiências, né? E aí, sociedades que são mais afastadas, né? Isso pode ocorrer, isso ocorre. Mas, na história, a gente nunca teve uma sociedade ampla que adotou a anarquia. Isso nunca teve. Sempre tivemos algumas experiências, mas a gente dizer se deu certo ou errado, a gente não pode falar isso não, porque a gente nunca teve uma experiência anárquica. Então não tem como. Qual a diferença de anarcocapitalismo para neofeudalismo? Assim, o neofeudalismo eu nunca ouvi, tá? Esse termo agora é novo para mim. Acabei de ver pela primeira vez. Anarcocapitalismo, para mim, não existe. São coisas contraditórias. Não tem como você... Para mim, eu discordo dessa terminologia, né? Então, assim, eu não posso... Na real, eu não posso nem falar muito porque eu nunca entendi muito bem a aliança entre anarquia e capitalismo, já que a anarquia é um modelo que diverge do capitalismo. Mas, enfim, eu não posso nem dizer qual é a diferença. Primeiro porque eu nunca entendi direito o que eles realmente defendem com essa ideia de anarcocapitalismo. E segundo, o neofeudalismo eu nunca existi, nunca ouvi, no caso. Né? Então, eu não posso responder essa pergunta, não. Então, o que a gente coloca justamente são formas de governo. E aí, cada uma, isso é importante a gente pensar, cada uma dessas formas de governo, elas representam uma relação governante-governado distinta, de formas distintas. Fiz besteira aqui. Né? Representam uma relação governante-governado de forma distinta. Por exemplo, na anarquia, essa relação governante-governado, ela basicamente não existe. Por quê? É a sociedade que se governa. Então, não existe essa relação governante-governado. Já na República, a relação que a gente entende é uma relação onde a sociedade ela tem uma participação muito mais ativa. Agora, na monarquia, geralmente a relação governante-governado pressupõe que exista uma menor participação da sociedade nessa relação, tá? E a gente vai falar por que existe geralmente essa ideia. Mas vamos começar aqui a falar da forma monárquica como um todo. Olha só, eu peguei a definição do Norberto Bobbio, do dicionário de política dele. E o que ele fala de monarquia? Ele fala o seguinte, ó, por monarquia, portanto, se entende na complexa formação histórica deste instituto, um regime substancial, mas não exclusivamente monopessoal, baseada no consenso, geralmente fundada em bases hereditárias e dotado daquelas atribuições que a tradição define com o termo de soberania. E aí, isso é interessante porque alguém colocou, se não me engano foi o Daniel aqui para mim, que geralmente as pessoas tendem a imaginar que a monarquia sempre é uma monarquia absolutista, pautada no poder soberano do monarca. Né? Ou seja, essa ideia de um poder monopessoal. Sendo que, quando a gente vai pensar na forma de governo monárquica, a gente tem que entender que é um regime substancial, ou seja, que detém um poder forte, tá? Mas que é baseada no consenso, geralmente fundada em bases hereditárias e dotada daquelas atribuições que a tradição determina como soberania.
ou seja, dotado de soberania, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação à monarquia, é na contraposição do conceito versus o imaginário social, tá? Primeiro ponto que a gente tem que pensar é esse, tá? É monarquia uma forma de governo com poder substancial, baseada no consenso e que geralmente é fundada em bases hereditárias e que tem a soberania. Então, quando essas bases hereditárias que a gente está querendo dizer aqui, é a ideia de que o título de rei, rainha, vai passando de forma hereditária, vai passando de pai para filho, beleza? Então, esse é um ponto que a gente tem que ter noção. E aí, essa, inclusive, é uma das maiores críticas que se faz à monarquia. A Arábia Saudita é uma. A outra, eu particularmente não lembro. Também não lembro, não, qual é. Mas a gente entende, né? Então, existe esse conceito e existe a ideia do imaginário social pautada justamente nessa ideia, né, de ser sempre monarquias absolutistas, né, autoritárias, essas coisas como um todo. Na realidade, não é. Tá? Eu não sou monarquista, né, não sou adepto e nem acho que deveria voltar. Mas eu consigo, né, olhar em outro aspecto a ideia de monarquia. Por quê? Quando a gente vai falar de monarquia, a gente, antes de tudo, tem que entender o conceito e também tem que entender o histórico conceitual dele. Porque a ideia de monarquia, ela não é atemporal. Ela foi se transformando ao longo da história. Por exemplo, eu não posso dizer que a monarquia hoje é uma monarquia com semelhanças muito grandes em relação a uma monarquia feudal. São coisas totalmente distintas. Por quê? Quando vocês vão estudar lá a monarquia, né, quando vocês vão lá no primeiro ano e no terceiro ano vocês vão estudar de novo, porque na ESCA se estuda de novo monarquia, feudalismo, perdão, o que a gente vai observar? Que a ideia de monarquia no período feudal estava associada à ideia de territorialidade. Pô, Lucas, como assim a ideia de territorialidade? Vamos lá. Período feudal. Como era dividida, como era organizada a sociedade? A sociedade era pautada numa ideia de quem tinha terras controlava a sociedade. Então, eram os senhores feudais. E aí, naquele período, existia diversas monarquias feudais, porque elas estavam relacionadas ao controle das terras em uma determinada localidade específica. Então, quem controlava a terra aqui formava uma monarquia, quem controlava na outra formava uma outra monarquia, e assim a gente ia, e assim ia sucessivamente. Né? Então, a questão do poder monárquico, naquela época, estava associada diretamente à questão da territorialidade. Sendo que, quando a gente sai da Idade Média, e aí a gente começa a se deslocar em direção às monarquias absolutistas, a gente começa a observar que aquela ideia de territorialidade, ela vai se perdendo. E por que ela vai se perdendo? Porque há um processo na Idade Moderna de centralização do poder. Então, aquelas mais variadas monarquias feudais, elas vão perdendo força, ao passo que há um processo de centralização. E aí, esse processo de centralização, o que a gente começa a observar, então? A gente nota que gera uma mudança na forma de governar monárquica. Continua sendo hereditária? Continua sendo hereditária. Mas o poder inicial, ele não é estabelecido pelo domínio, pelo controle de terras. Ele não é estabelecido dessa maneira. Ele é estabelecido de uma forma diferente. No período dos donatários, era uma monarquia?
cada um possuía uma terra própria e grande. Você está falando aqui do Brasil? Se for do Brasil, não. Tá? Se for do Brasil, não. Por quê? Quando começa o processo de colonização do Brasil, todas as terras são portuguesas, da corte portuguesa. E aí, o que Portugal faz? Eles não têm a possibilidade de efetivar a colonização do Brasil. Então, ele pega o seu território, divide o território no que a gente conhece, no que a gente chama das capitanias hereditárias, e cada terra é dada, tá, para um capitão donatário. Sendo que aquela terra dada é muito mais um empréstimo do que qualquer outra coisa. Né? Tinha lá a carta de doação, tinha o foral, essas coisas como um todo, mas as riquezas, ainda assim, eram de Portugal. Portugal está abrindo possibilidade de outra pessoa explorar porque eles não tinham condição financeira, tá? Mas não pode ser dessa forma, tá? Até porque o Brasil era uma colônia, ainda tem isso. O Brasil era uma colônia. Então, a gente começa a observar que quando a gente entra nessas monarquias absolutistas, a forma de dominação desses reis vai ser um pouco diferente, porque não vai estar pautada na ideia da territorialidade, como eu comentei com vocês. Vai estar pautada, mas numa construção política daquilo ali. Não à toa a gente falou do Hobbes. A gente já falou do Hobbes, em que Hobbes fala sobre o contrato social, na ideia de segurança, essas coisas como um todo. Quando Hobbes coloca isso para a gente, ele está fazendo uma construção baseada na monarquia. E aí, durante muito tempo, né, a gente vai ver também que vão ocorrer algumas legitimações das monarquias baseadas numa ideia religiosa. Né? Então, associando a figura do monarca à figura de Deus, né? A figura do representante de Deus na Terra. E aí, cara, isso é muito legal, isso é muito interessante, porque eu amo repetir isso, eu já falei, talvez eu já tenha comentado isso com vocês alguma vez. Eu acho isso muito legal. Naquela época, né, o que vigorava muito forte na Europa era a ideia do rei está morto, vida longa ao rei. Como assim? O rei está morto, vida longa ao rei. Assim que um rei morria, eles tratavam rapidamente de colocar o sucessor no trono. Não esperava nem o corpo esfriar, como a gente costuma chamar. Já colocavam outro rei. Então, assim, por isso que se fala da época que o rei está morto, vida longa ao rei. Porque havia um processo muito rápido de transferência do poder. Por um grande motivo: evitar que algum charlatão, algum fraudador assumisse o poder. Né? Talvez alguns de vocês, ou a maior parte de vocês, tenha assistido Game of Thrones. Eu assisti o iniciozinho, e aí começou a morrer muita gente, aí começou a aparecer muita gente no lugar deles, e assim, é muito nome para eu lembrar, eu já tenho muita coisa para lembrar de história. Então, assim, eu ia me perder. Aí eu parei de assistir. Parei de assistir, talvez tenha sido a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque as pessoas não gostaram tanto do fim, né? Mas, se eu não me engano, foi em Game of Thrones que eu vi em algum momento que houve uma tentativa de alguém assumir o trono e não ser o sucessor efetivo. Queria dar um golpe e assumir o trono sem ser o sucessor efetivo. Isso era algo muito comum naquela época. Isso era algo muito comum. Porque se você deixasse muito tempo sem o rei, poderia aparecer alguém e vincular, falar que ele era o sucessor, essas coisas como todo, e assumir o trono. E aí depois você não conseguia tirar mais ele. E, além disso, essa ideia de o rei está morto, vida longa o rei, existia porque, na época, se entendia que o rei, né, a ideia de rei, não era físico, mas era metafísico. Existia a ideia do espírito do rei. Então, por exemplo, eu sou um indivíduo normal. Eu tenho meus 12 anos. E aí, quando eu tenho 12 anos, eu estou sujeito a infantilidades, a coisas da idade. Só que eu virei rei. Quando eu virei rei,
tudo que eu falar como rei, mesmo com 12 anos de idade, tem um porquê e tem um peso. Porque eu virei rei e o espírito do rei se apossou do meu corpo. E aí, quando o rei morresse, esse espírito sai do corpo físico e vai para o próximo rei. Então, existe a ideia do espírito do rei. Então, quando um rei morria, morria só o corpo físico, porque o espírito dele ia em direção ao próximo rei. Então, existe toda a ideia de que o rei é um ser divino, toda aquela questão relacionada à divindade do rei. E por isso, o rei ele era uma pessoa infalível, uma pessoa que não estava sujeito às coisas terrenas, né? Então, costumava-se colocar essa ideia. Havia uma relação muito próxima à divindade. E isso justificava, obviamente, a ideia do absolutismo, né? de dar garantias ao absolutismo monárquico. Porque o rei é rei porque Deus quis. E se o rei é rei porque Deus quis, isso é extremamente importante da gente começar a pensar. Beleza? Então, essa ideia é um ponto extremamente importante. Sendo que, quando a gente sai da monarquia absolutista, e aí a gente entra na monarquia burguesa, a gente vai ver que essa ideia toda que está aqui, ela vai se perder, obviamente. Ela vai se perder. Porque as monarquias burguesas vão dar um fim à ideia do absolutismo e vão começar a implementar um modelo de monarquia pautada na questão da constitucionalidade. E aí entra o que a gente conhece até hoje das monarquias constitucionais, que é, por exemplo, o que existe na Inglaterra. A Inglaterra atual é uma monarquia constitucional. Só que, o que a gente vai observar? Lá, a rainha reina, mas ela não governa. E a gente já comenta isso, tá? E aí, vamos lá. O que seria uma monarquia constitucional, gente? Monarquia constitucional, ela exige um pacto constitucional. Ou seja, o rei ou a rainha não tem um poder soberano, tem um poder limitado por uma Constituição. Esse é um ponto interessante da gente pensar, tá? O rei e a rainha têm um poder limitado pela Constituição, tá? E aí ele não pode fazer o que der na telha, porque ele tem que seguir a lei, ele tem que seguir o Código Legislativo. Essa é a ideia existente. Além disso, outra coisa que a gente vai observar, na monarquia constitucional, existe a questão da separação dos poderes. Então, existe o poder executivo, existe o poder legislativo e existe o poder judiciário. Existem esses três poderes. E aí, o rei, a figura do rei ou da rainha, controla o poder executivo. O legislativo e o judiciário fica a cargo de outros. E um ponto importante: quando a gente fala em monarquia constitucional, ela permite que haja a existência do parlamentarismo, tá? Como assim o parlamentarismo? É o caso da Inglaterra atual, que o rei reina, mas não governa, porque o poder de governar está no poder legislativo. O parlamento é quem governa. A figura do rei fica uma figura muito mais decorativa do que qualquer outra coisa. Vou pegar o exemplo da Inglaterra hoje. A rainha Elizabeth é a rainha que mais tempo governou a Inglaterra. Ela está governando a Inglaterra, reinando lá desde 1945. Então, desde 1945, a rainha Elizabeth está governando a Inglaterra, reinando, perdão, a Inglaterra. Né? O filho dela, que é o príncipe Charles,
já está aí com 60, 70, já passou de 70, se não me engano. Se não me engano, ela está com 95, acho que ela está com 95 anos de idade. O filho dela está aí na faixa de 70 e poucos anos de idade, já é capaz do filho dela morrer e ela continuar viva. E aí o poder só passar para o neto dela. Né? E aí isso é interessante a gente pensar também. Né? Isso é importante a gente pensar por quê? Existe, tá? Ela, a Rainha Elizabeth, existe o filho, o príncipe Charlie, existe o filho mais velho, o príncipe William. O Harry, a gente sempre chama ele de príncipe, mas ele não é príncipe, porque só é príncipe quem está na linha sucessória. Então, o sobrinho dele, o príncipe George, é príncipe, já até falei príncipe. O George é príncipe também. Mas o Harry não é, porque ele não está na linha sucessória. Então, se não me engano, ele é duque de alguma coisa. Não lembro de onde ele é duque, que é um título de nobreza. A Meghan Markle, ela é da família real? É da família real. Mas ela também nunca seria princesa, porque eles não estavam na linha sucessória, a não ser que eles matassem o sobrinho, o irmão e o pai. Aí eles entravam na linha sucessória. De resto, eles não entrariam, não. Tá? Então, é basicamente essa ideia. Tá? Então, na Inglaterra, a rainha reina, mas ela não governa. Por quê? Existe um parlamento. É o parlamento que toma as decisões. O povo vota nos parlamentares e, dentro do próprio parlamento, existe uma eleição para escolher quem é o primeiro-ministro. No momento, o primeiro-ministro de lá é o Boris Johnson, que assumiu o lugar da Theresa May. A Theresa May é do Partido Conservador, e aí o Boris Johnson também é do Partido Conservador e assumiu o lugar lá. Na Inglaterra, o parlamento é dividido na Câmara dos Comuns e na Câmara dos Lordes. A Câmara dos... Não é um tá em cima do outro, não, tá? Não é que um manda mais que o outro, não. Eu só fiz assim para fazer mesmo. A Câmara dos Comuns são pessoas normais, tá? São os plebeus que podem se candidatar. Já a Câmara dos Lordes é a Câmara onde vai aceitar representantes dos nobres. Tá? Então, há essa divisão dentro do parlamento inglês. No Brasil, a gente observa que também já existiu um... Então, também discute política, né, leis, essas coisas como um todo. Tem a participação, tá? Mas o poder parlamentar, né, do primeiro-ministro sempre na mão de civis, porque os nobres eles já são representados pela Rainha Elizabeth, tá? Eles já são representados pela Rainha Elizabeth. Lá eles vão estar representando a nobreza dentro do parlamento. E aí quem seriam esses nobres atuais? Assim, não vou saber te dizer porque a nobreza europeia é muito grande e todos, assim, quase todos, a maioria, né, em larga escala, são descendentes dos Habsburgos. Então, assim, a princesa da Holanda, ela é prima da família real inglesa, é uma mistura muito grande. Então, assim, não vou saber te dizer quais são os nobres atuais, tá? Mas, enfim. Então, na Inglaterra existe tudo isso. E aí, no Brasil, em algum momento, também já rolou uma monarquia. Entre 1822 e 1889, o Brasil foi uma monarquia. Sendo que entre 1840, 1841 mais especificamente, né, em diante, o Brasil ele vivenciou com grande força, né, o segundo reinado, o reinado do Dom Pedro II, onde foi que se construiu uma imagem muito forte da monarquia no Brasil, por conta do desenvolvimento econômico, essas questões como um todo. Só que, quando a gente fala em monarquia, no Brasil, a gente associa muito forte também a ideia da monarquia parlamentarista brasileira. Só que a gente coloca que era a ideia
do parlamentarismo às avessas. Porque se adotou o modelo parlamentarista aqui, sendo que, pela Constituição de 1824, tá? A primeira Constituição do Brasil, o Brasil tinha 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário, e o quarto poder era o poder moderador. Era um poder exclusivo do imperador. Na época, o Dom Pedro I, Caio Castro, né? Que estava na novela agora, o Dom Pedro I. Então, como tinha o poder moderador, o que a gente vai observar? Que existia o parlamento, sendo que o parlamento constantemente sofria interferências por conta do poder moderador. Então, a gente começa a observar justamente que o Brasil vivenciou isso. E aí, o período no qual o Brasil vivenciou foi um período extremamente conturbado. E esse período conturbado fez com que, né, principalmente o fim da monarquia, né, fez com que se criasse uma imagem muito ruim da monarquia aqui. Né? E aí a gente pode falar isso, né, concordando ou não com a monarquia. Né? Mas se criou uma imagem muito ruim da monarquia, porque era necessário legitimar, acima de tudo, o novo modelo que estava sendo implementado. Então, até hoje, no Brasil, existe uma visão muito forte de que monarquia é símbolo, ou é sinônimo, vamos pensar assim, de autoritarismo, de absolutismo. Sendo que a gente também pode pensar em monarquia, né, através de um viés democrático. Né, através de um viés democrático, ou seja, de uma maior participação da sociedade, essas questões como um todo, o que permite, o que seria permitido, vamos colocar assim, através de uma monarquia parlamentarista, né, aos moldes da Inglaterra. Né. A questão é que no Brasil isso não é muito bem debatido. Né. Existe os descendentes de Dom Pedro II, da Princesa Isabel, eles se denominam como a família real brasileira. Na real, gente, assim, não existe família real brasileira, porque não existe mais monarquia no Brasil. Então, se não existe monarquia, não existe mais família real. Eles utilizam aquilo ali mais como um título, né, até de autoridade que eles querem passar. Mas família real mesmo, aqui no Brasil não existe. A gente não pode dizer que existe. O grande ponto é que no Brasil há uma discussão assim que não é bem construída entre monarquia e república. E aí eu vi que alguém colocou aqui para mim, porque a monarquia parlamentarista tal. A república também permite a ideia do parlamentarismo, tá? Um príncipe é deputado, isso é por São Paulo, né? Se não me engano, Luiz Felipe Orleans é deputado por São Paulo. Então, a gente começa a observar justamente esses aspectos dentro da questão da monarquia. Uma monarquia, ela também pode ser considerada democrática, desde que haja uma discussão, uma construção de um parlamentarismo, essas coisas como um todo. Até porque não cabe mais também uma monarquia aos moldes absolutistas. Beleza? Até aqui, gente, tranquilo? Deu para entender? Nos anos 80 ou 90, não teve uma votação para escolher república ou monarquia como governo, teve um plebiscito, tá? Teve um plebiscito para saber se voltaria. E a república ganhou. Óbvio que estamos até aqui até agora, né? Mas assim, teve sim, Bruno. Teve e foi vitória da república. Mas até aqui, gente, deu para entender mesmo isso aquilo que a gente falou aqui, que a gente falou, não? Alguma dúvida? Então, gente, por hoje é isso, tá? Espero que não tenha dúvidas mesmo. E aí eu só vou pedir, por favor, todos coloquem os nomes de vocês aí aqui no chat, por favor. Como se fosse uma chamada.
Foi todo mundo? Botou o nome aí, galera, ou não? Acho que foi. Então, gente, acho que só tá faltando a Júlia, mas um nome só dá para lembrar depois. Beleza. Então, gente, por hoje é basicamente isso, tá? É basicamente essa ideia. Já peguei aqui o nome de todo mundo. A gente se vê na semana que vem, na terça-feira, tá? A gente se vê na terça-feira que vem. Continue se cuidando. Beijo. Abraço para todo mundo. E aí, já já eu coloco as aulas lá. Tchau, tchau, galera.